Bem-vindos a mais um episódio do Mericast. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Oswaldo Carpes, que é um otorrinolaringologista especializado em rinoplastia. Mas antes disso, eu quero contar uma novidade para vocês. Hoje eu quero apresentar para vocês meu primeiro patrocinador, uma empresa que está apostando nesse projeto, e eu fico muito feliz, então, de apresentar a Elo Forte, que é uma consultoria da XP Investimentos. A Elo Forte, eu conheço há muitos anos uma das sócias, que é a Elisângela Azevedo, que lá atrás foi durante muito tempo minha gerente no Itaú Personalité. Depois ela saiu, montou uma consultoria com mais 2 sócios. Hoje é uma consultoria que tem sede em São Paulo e aqui em Porto Alegre. Atende muitas contas premium e foi ela que me ensinou a guardar dinheiro. Então, eu aconselho para quem quiser fazer um contato com eles, vai aparecer aqui o QR Code. Marquem uma conversa sem compromisso algum e vocês vão estar provavelmente super bem atendidos. Tá bom, pessoal? Então, agora, sem mais delongas, né? Vamos conversar com o Oswaldo Carpes. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem. Prazer em te ter aqui. Pois é, estamos Esse aqui teu para tempo bater louco. um papo sobre nariz, sobre a minha história. Vamos lá. E eu vou começar a contar quem tu é, porque muita gente talvez não saiba quem é o Oswaldo, né? E eu tenho que ler, porque é tanta coisa que, né? Eu vou contar então um pouco que o Oswaldo, ele é natural de Santa Maria, veio de uma família com 4 irmãos, sendo o pai militar e a mãe costureira. Formou-se em medicina na Universidade Católica de Pelotas e concluiu a especialização em otorrinolaringologia na PUC. Possui mestrado pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Teve a honra de fazer sua especialização em cirurgia nasal em Indianápolis com o Dr. Stephen Perkins. E durante mais de 20 anos foi o coordenador do setor de cirurgia estética facial do Serviço de Otorrino no Hospital da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, já realizou mais de 15.000 cirurgias de nariz, com ênfase em cirurgia estética e funcional. Possui, então, inúmeros trabalhos, já escreveu livro, está com 1000 projetos pela frente. E agora eu quero conversar contigo, né, Oswaldo? Me conta como é que é essa vida. Pois é, Mary. Doida. Essa é com um relato breve da minha vida. Como a Mary falou, eu venho de uma família de Santa Maria, um pai militar, uma criação bem rígida. E agradeço a ele isso, né? Porque hoje a minha vida é bem norteada, bem controlada. E comecei como otorrino por uma história familiar. Eu tenho um irmão que é otorrino, me incentivou, acabei fazendo medicina, otorrino. Comecei com cirurgia oncológica de cabeça e pescoço. Eu fiz durante 5 anos cirurgia oncológica de cabeça e pescoço junto com o que eu gostava, que era cirurgia nasal, estética, funcional, trauma. Aí eu vi que a cirurgia oncológica me dava uma bagagem muito pesada, eu sofria com o desfecho muitas vezes ruim daqueles pacientes e acabei indo para os Estados Unidos, para Indianápolis, com o Stephen Perkins, fazer essa especialização, fiquei um bom tempo lá, em cirurgia estética facial. Voltei para Porto Alegre, como eu estava dentro de um serviço de otorrino no Hospital da PUC, os pacientes que chegavam em mim eram mais para a cirurgia nasal e eu fui direcionando a minha atividade em cima da cirurgia nasal, que é hoje. Hoje, 100% do meu movimento é a cirurgia de nariz, estética, funcional, trauma. É que a funcional, normalmente, ela está aliada à estética, porque normalmente quem faz estética tem alguma coisa funcional, é por aí? Na realidade, o nariz está no meio do rosto com uma função, né? Então, assim, mesmo tu tendo uma ênfase para a cirurgia funcional, tu tem que ter uma boa respiração, independente se o paciente tem a queixa ou não, ele não pode vir a ter uma queixa obstrutiva depois de uma cirurgia estética. Então, tem toda uma questão de avaliação prévia para te resolver, mesmo que muitas vezes não tenha sintomas obstrutivos antes da cirurgia, ele não pode vir a ter após. Então, se existe alguma alteração estrutural, enfim, tem alguma ordem dentro do nariz, o cirurgião obrigatoriamente tem que resolver aquelas questões para o paciente não adquirir algo que não tinha antes da cirurgia. Sim, que daí complica, né? Tá, e daí
tu fez a faculdade Então, vamos em Pelotas. Eu fiz a faculdade na Católica de Pelotas, fiz um estágio curto em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, acabei vindo passar a minha pós-graduação no Hospital da PUC. Aí fui contratado pelo, então, chefe do serviço naquele momento, Dr. Lang, para fazer parte do serviço da PUC, e que eu fazia naquele momento cabeça e pescoço, mais cirurgia nasal. Acabei largando a cirurgia de cabeça e pescoço para fazer mais essa parte de estética facial, e depois o desfecho final é esse que está hoje, fazendo apenas cirurgia de nariz. Que é o que te gratifica muito. É o que me motiva hoje. Eu acho que a medicina caminha num sentido de cada vez mais, se nós pensar assim na medicina geral, lá atrás era medicina, nós éramos médicos e fazia tudo. Conforme o tempo foi andando, as coisas foram caminhando, se dividiu nas 4 grandes áreas: ginecobstetrícia, pediatria, cirurgia clínica, e as coisas foram cada vez se dividindo mais nas especialidades: oftalmo, otorrino, e daí as subespecialidades. As supras, que se chama, né? As supras dentro das especialidades. Hoje é otorrino, tem a parte de otologia, tem a parte de foniatria, tem a parte de cirurgia estética facial, porque cada vez mais a cirurgia, a sociedade acaba exigindo de um resultado mais exitoso, e é impossível um médico hoje dominar todas as áreas. Então as coisas vão afunilando. Dentro do que eu me proponho, comecei como otorrino, então ouvido, nariz e garganta. Daí tu faz nariz, e daí tu vai afunilando para ser mais exitoso nos teus resultados. Então, o que eu faço hoje, que acho que consigo resultados relativamente bons, por fazer somente isso. Então, diariamente eu faço a mesma coisa, vou repetindo aquele movimento todos os dias durante muitos anos. Então, a minha chance de dominar aquela estrutura, no caso da traumato, tem uns que fazem ombro, outros fazem joelho, e são traumatologistas, mas a tendência atual é essa, né? Cada vez mais o profissional ser mais focado naquilo que ele acha que tem melhores resultados. E daí tem mais de 15 mil cirurgias feitas. Eu lembro que há muito tempo, o que acontece, né, Mary? Eu comecei e não existia toda essa tecnologia de ter plataformas para colocar os pacientes em sistema de computadores e tal. Era na fichinha, o paciente chegava, fazia a ficha e ficava num armário aquelas fichas guardadas. Então chegou um determinado momento que as coisas começaram a evoluir nessa parte de tecnologia, que eu contratei uma pessoa para saber quantas cirurgias estéticas de nariz eu havia feito. Tu levou um susto. Eu me assustei, porque era muita cirurgia, muita cirurgia. Só que eu tinha que ver ficha por ficha e ir dividindo aquilo. Então, hoje, somando aquelas que eu contei com as que hoje eu tenho condições mais práticas de ver, passa os 15 mil, porque assim, na PUC, na época que eu dava preceptoria, nós fazíamos 4, 5, 6 cirurgias um dia. Era muita cirurgia, porque eu dava preceptoria para os médicos em formação. Então, esse pessoal aí que está se dedicando hoje à cirurgia nasal, eu fico muito feliz, porque são pessoas assim muito boas, ótimos profissionais, sabe? E muitos, a grande maioria, ou uma boa maioria, passaram lá pela PUC comigo. E tu sabe que falam super bem de ti, né? Todos os otorrinos que eu já atendi. Ai, o Oswaldo era um ótimo professor e tudo. E isso deve ser muito bom. A convivência era muito boa. Naquele momento as coisas eram muito boas. Na PUC, o serviço era um serviço muito forte. E eu gosto disso, então, sabe, da minha maneira, ia auxiliando como eu podia e vendo hoje o sucesso de pessoas que... Isso me gratifica muito. Deve ser muito sabe? bom, né? Então, entre aspas, são meus concorrentes, mas mais que concorrentes são meus amigos. Isso me deixa são muito colegas, feliz. claro. E tem público para todo mundo, né? Mas sim, sim. Tem paciente para todo mundo. Certeza absoluta. Tem todo mundo. Oswaldo, isso aí, agora me conta, quais foram as suas principais dificuldades no início da tua carreira? Bem... Abre o coração. Uma pergunta interessante, difícil de responder, não é? As dificuldades, eu acho assim... Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, assim, sempre acreditei que os meus sonhos iam ser realizados. E nunca me estressei com isso. Sempre fui muito tranquilo, achando que aquilo que eu estava fazendo
era o correto, e na grande maioria realmente era, algumas não, mas a grande maioria. E não tive grandes estresses em relação a isso. Tu sai de uma faculdade querendo entrar numa pós-graduação, eu sabia que ia fazer otorrino, até por uma questão histórico-familiar, de durante a faculdade acompanhar o meu irmão em cirurgias de otorrino, então ele me orientou bastante em relação a isso. Eu tive uma sorte muito grande, Mary. Temporalmente, não sei se foi sorte ou lucidez ou o que foi, o que acontecia até aquele ano que eu acabei a minha formação? O nariz, assim, era dividido em duas especialidades. Era o plástico para fazer a estética e o otorrino para fazer a funcional. E aí, o que aconteceu? Por que uma pessoa não pode fazer as duas? Então, a cirurgia plástica me impedia de entrar em eventos, eu não podia entrar em eventos por mais que eu tentasse. Por isso que eu tive que sair do Brasil para aprender isso. Então, nós éramos proibidos a entrar nos eventos. Não podia participar. Não podia. Impedidos, teve... Hostil a ponto de eu me inscrever e quando eu fui pegar meu crachá, não, tu não pode porque tu não é cirurgião plástico. Então, o que aconteceu? Eu era um dos poucos que começamos com essa questão do otorrino fazer a estética. Então, dentro desse universo que hoje eu vejo que os otorrinos estão tomando conta da cirurgia estética do nariz, a estética da face, eu tive a chance, a oportunidade de ser um dos iniciantes. Então, tu acaba fazendo mais, tu acaba ficando mais conhecido por isso. Mas essa foi uma grande dificuldade de colocar em prática aquilo que eu gostaria de ser. Então, que hoje acontece também com os oftalmos, que fazem coisa. A oftalmoplástica, a oculoplastia que se chama, né? É a mesma situação. E a tendência, se tu for ver, é essa. O oftalmo fazer a oculoplastia, a periórbita, né? O gineco-obstetrícia começar a fazer mama, prótese, o otorrino fazer nariz e assim sucessivamente. Mas isso não é a medicina que define, é a sociedade que define. Os melhores se posicionam em situação melhor e a sociedade hoje, com essa questão do Instagram, Google, enfim, tu coloca um nome ali, tu sabe do que está acontecendo. Tudo, claro. Eu acho que essa é a minha dificuldade profissional, foi essa questão do início. Eu era casado na época com a mãe dos meus filhos, eu tinha uma filha de 2 anos, eu tive que largar e ir para os Estados Unidos, e fiquei lá um tempo, sabe? Isso foi difícil na questão familiar, na questão financeira, foram vários obstáculos ali que tiveram que ser vencidos. Porque é muito engraçado, né? Às vezes olha um médico do tamanho que tu estás hoje, no sucesso que tu hoje tem, porque as pessoas gostam muito de ti, admiram, mas não sabem toda essa bagagem que vem de trás, né? Muita coisa se abre mão para chegar onde se quer chegar. A vida é assim, né? Então, é a questão da família, eu acho, sabe? Meu pai sempre foi um homem muito, assim, rígido, exigente. Ele era militar da Revolução de 64, sabe? Capitão da Revolução de 64. Então, a minha criação foi dentro de limites. Nunca nos faltou nada, eram 4 filhos. Nunca nos faltou nada. Mas nunca nos sobrou nada também. Então, toda essa bagagem que tu recebe na tua infância, tu carrega na tua vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, é toda a ordem, o que eu queria, questão financeira, questão profissional. E hoje me dá uma tranquilidade de várias ordens, como há pouco a gente estava conversando sobre um projeto que eu estou aí pensando e tentando botar em prática, porque tu olha uma pessoa no desfecho, tem muito mais para trás do que eu vou ter para frente de vida, então tu olha, mas tu não vê por todos as encrencas, as confusões, as disputas, as brigas, que é da vida do homem. Isso. É bem isso. Tá, mas daí tu já voltou dos Estados Unidos, voltou para a PUC, né? Daí eu voltei para a PUC e daí eu comecei a fazer só cirurgia nasal, estética, fácil, eu fazia fácil, facelift e tal. Mas assim, não era o meu dia a dia. Então, para cada cirurgia eu tinha que rever técnica e tal. E não me sentia confortável com aquilo. E os pacientes de nariz chegavam muito mais no meu consultório. E aí
eu estava naquela situação passavam 3 residentes por ano, todos os anos iam mudando, e eu via que a minha vida meio que estagnou nesse processo. Aí eu queria mudar, eu queria, sabe, fazer algo a mais, talvez até naquele momento que a gente se conheceu. É interessante, a Mary, a gente se conheceu na PUC, eu estava nessa situação já há um bom tempo na PUC, queria mudar, sabe, queria tocar a minha vida sem a bagagem aquela anterior, o respaldo da PUC, daquela grande instituição. Foi quando eu conheci a Mary, que queria dar um U-turn na minha vida, dar uma meia volta e... Eu sou em reformar o consultório, lembra? Pois é, um bom tempo isso. E daí eu conheci a Mary, daí mudamos e vamos falar sobre isso, quem sabe. Não, isso é muito legal de falar, porque Oswaldo, me lembro como se fosse hoje, o dia que eu fui te visitar a primeira vez no consultório da PUC, e tu chegou para mim e disse assim, o que tu acha que eu posso fazer aqui? E eu não sabia, eu não te conhecia direito, conhecia a Raquel, mas não a ti, né? E eu tive que dizer assim, agora ele vai me botar para fora, mas eu vou ter que ser sincera. Mas, Oswaldo, tu tem que sair daqui, isso aqui não é para ti mais. É engraçado. Foi uma coisa que me deu assim, meu Deus do céu, vou falar isso para esse cara. E o que me surpreendeu foi que tu, quando decide as coisas, tu decide e faz, tu não fica enrolando, né? Tu pegou aí, acho que em 30 dias tu tinha resolvido. É o meu gênio assim. Eu lembro há um tempo, essa história do consultório foi bacana, mas eu me lembro antes disso, eu estava naquela pressão na PUC, os cirurgiões plásticos me pressionando, e eu comecei a ficar com medo, os caras vão me tirar do hospital, é o que eu tenho. E em um mês eu montei uma clínica na Zona Sul com um bloco cirúrgico, sala de recuperação, sistema de anestesia geral. Foi assim, em um mês. Eu mantive aquela clínica durante uns 4 anos, até que chegou um momento que eu achava que era para fechar aquilo, as pessoas achavam que eu não ia fechar aquela clínica, era uma clínica bem bacana. E em um mês eu fechei a clínica, acabei com tudo aquilo. E foi uma situação como essa da Mary. Ela falando isso, eu relembrando essa situação, porque é legal, porque tu entra, vindo de uma família como eu coloquei, família humilde. O sonho de um pai, meu filho é médico da PUC, cirurgião da PUC. Então aquilo tinha uma grandiosidade no meu inconsciente muito grande. Coisa muito forte. Eu atingi aquilo que meu pai sonhava para um filho, eu sou cirurgião da PUC. E a vida vai passando e tu é um cirurgião da PUC, sabe? Com aquela grandiosidade de fazer parte desse grupo maravilhoso que são os cirurgiões da PUC. E quando a Mary foi lá, ela me dá um banho de água gelada, mas eu sou muito flexível, sou muito adaptável. E aí eu disse, opa, mas será que é tão grande assim ser um cirurgião da PUC, né? E o interessante é que hoje eu olho e vejo que tu estava certo. Que a bom. PUC não era tão grande como eu imaginava. Mas assim, não falando da PUC, porque a PUC segue sendo um grande hospital é que passou um momento. É que eu acho que também tem fases, né, a carreira do médico, né? Eu acho que não é só isso, né? Eu até não concordo 100%. Eu vejo a PUC hoje uma entidade meio decadente. Eles acabaram com ginecobstetrícia para os estudantes, acabaram com a pediatria. Eu não concebo, dentro de uma instituição, tirar a ginecobstetrícia e a pediatria dentro de um hospital. Então, vão fazer pediatria lá no não sei aonde, a ginecobstetrícia lá. Então, isso no meu tempo, não. A PUC era um hospital assim, pujante, crescendo. Hoje, eu tive há uns 3 semanas, eu fiquei olhando para aquilo. Talvez aquele meu olhar fosse o mesmo teu olhar quando foi a primeira vez. Sei lá. Mas assim, a Mary foi uma pessoa que me ajudou muito. Talvez ela não entenda o quanto foi importante na minha vida. Talvez são pequenos gestos que façam que tu reflita melhor, que tu enxergue as coisas de uma forma mais clara. Porque eu estava dentro daquele sistema, sabe, dentro de uma situação que talvez eu não estivesse enxergando além. E daí remete àquela questão da família, PUC, cirurgião e tal, e me encontrava de uma maneira confortável ali. Queria melhorar, não sabia muito bem como, reforma o consultório, não sei. E daí foi que a gente acabou se conhecendo, ela foi, e aí me deu um monte de
ter conselhos que virou hoje. E hoje está bárbaro, né? A clínica hoje é uma clínica muito bacana. Nós fomos, daí foi a época que eu conheci a Raquel, minha esposa. Aí é uma pessoa que me ajuda muito, sabe? Ela vem de uma família o pai dela é cirurgião plástico, uma pessoa assim muito diferenciada, já foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e eu venho numa formação de otorrino. O otorrino, dentro da especialidade, o otorrino é o que trata o catarro, o ranho. Então, a gripe. A gripe, a tosse, sabe? Então, ele não tem aquela visão mais refinada da cirurgia estética, ele não tem a formação, no time de formação, ele perde um pouco essa capacidade de lidar com pessoas que estão na busca de uma cirurgia estética. E isso é bem claro. Uma abordagem diferente. Completamente, né? Completamente. É outro. Então, o meu consultório, eu dividia com um colega, e assim como tinha a velhinha tonta lá, o velhinho com alguma coisa de otorrino, tinha o meu paciente de estética, se misturavam na mesma sala de espera. E são desejos diferentes, porque o paciente doente, ele deseja ficar bom. Agora, o paciente estético, ele tem um sonho. É outra realidade, desejo. São outras ambições. E daí foi nisso que depois desse encontro com a Mary, eu acabei saindo da PUC. Foi rápido, a história foi de 1 mês, eu resolvi a minha vida. Eu levei um susto. Quando me disseram, saí, já estou no consultório novo com a Raquel. Disse, não é possível. E daí fomos para aquele consultório, que era um pouco menor que esse, foi bem bacana aquilo, foi um período, foi legal, foi uma transição ali entre a PUC e o que a gente está hoje, mas foi muito, pegamos a pandemia também ali naquele período, depois de um tempo entrou a pandemia, mas assim, foram sábias teus conselhos, tuas palavras, assim, me ajudaram muito. Obrigada. Quero te agradecer publicamente. Muito obrigada. Tá, mas me conta o seguinte, daí a gente tem assim, né, o tipo de paciente, que é o paciente estético. Vamos falar um pouquinho agora sobre a rinoplastia, tá? Existem 3 tipos de cirurgia, né? Que é a primária, secundária e terciária. Como é que tu explica isso? Assim, para pacientes que queiram, por exemplo, pessoas que estão querendo entender um pouco de como funciona essa cirurgia feita pelo otorrino. É aquilo que eu te falei, né? A sociedade vai definindo. Ninguém chega no meu consultório e pergunta, tu é otorrino ou tu é cirurgião plástico? Ele já vem com uma bagagem de conhecimento. E o que eu acho na prática, o que acontece? Hoje, com essas inúmeras informações que o leigo tem acesso, ele tem lá um Instagram, então o paciente vai lá e olha no Instagram, olha, operou a fulana, conhecidas, daí vai lá na fulana, pergunta, tu operou com ele. Então, acho que o paciente se municia de várias informações, inclusive as digitais, através desses sites de relacionamento, mas ele vai atrás da pessoa que teve a experiência de ter sido operada para perguntar, para conhecer. Então, E o que acontece hoje? Como eu só opero o nariz, eu tenho 3 situações. O paciente que nunca operou, aquele paciente que já operou e precisa de um reajuste de cirúrgico, e aquele que já operou e a coisa é mais complicada, que precisa tirar costela, que precisa de uma reconstrução mais complexa, que são cirurgias mais demoradas, mais difíceis, enfim. Tá, mas essas cirurgias são normalmente quando dá a necessidade de sair da primária para a secundária ou para a terciária. É por talvez uma inabilidade do médico, por uma cicatrização, vários fatores. O que acontece? Porque eu acho que é difícil. Eu sei que no consultório chega muita gente com problemas. Eu acho assim, tem 2 situações. Aquilo que o paciente espera e aquilo que o médico oferece. Basicamente é isso. O paciente espera tal coisa e o médico tem lá suas capacidades, seu instrumental, técnico, enfim, para chegar a um resultado exitoso. Então, vai muito do grau de expectativa alinhamento com o grau de deformidade. Basicamente isso. Assim, o paciente pode estar esperando algo fantasioso e o médico pode oferecer algo fantasioso. Não estou dizendo que ofereça, mas pode ser que. Então, assim, o que acontece na revisional, na cirurgia, pode ser um detalhe mínimo, ficou alguma coisinha, ou pode ser uma tragédia que tenha acontecido, que daí, obviamente,
que não é só a questão cicatricial, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né? Então, assim, como eu só faço isso, as coisas são mais inesperadas acontecem. Hoje atendi uma pessoa, uma senhora, uma engenheira, ela... uma tragédia, ela fez esses volumizadores de face no nariz e foi um desastre. O esposo médico, e eu olhava para ela sem ter opção, eu não tenho muito o que oferecer para ela. Não tenho. Porque... Que triste, né? E daí tu fica olhando e ela só perguntava: o senhor tem como me ajudar? O senhor tem como me ajudar? Disse, vamos com calma, vamos ver, mandar foto, vamos ver isso, aquilo. Eu fico até não sabendo o que dizer para não dar uma resposta negativa na frente, assim, sabe? Ter contraponto. Mas as coisas me acontecem, me aparecem inúmeros pacientes. Aparece muito paciente com complicação para ti, né? Muito. Hoje em torno em dia de 40% já sofreram alguma cirurgia prévia, acho que 30%. Não tem uma estatística, mas é um número bem significativo. Que daí é uma cirurgia mais complicada, o paciente já vem de uma história já mais ruim, não é? E será que tem a ver também com, muitas vezes, o paciente chegar para o médico e dizer, eu quero ficar igual a fulana, e o médico aceitar esse tipo de coisa e tentar fazer? Todos os pacientes, a grande maioria, chega com algum meio de comunicação, com uma foto para cirurgia estética. E às vezes me traz capa da Vogue, eu queria, daí tu, alerta ali um red flag, porque parei capa da Vogue, daí tu olha... Não, e cheio de simulador, né? Não, e daí assim, daí eu tento resgatar para uma realidade, olha, eu não tenho um armário cheio de nariz, eu não tenho, sabe, uma varinha mágica para transformar. Dentro do que é possível isso e aquilo. Então, a minha primeira consulta é um pouco mais demorada, que foi uma das nossas histórias iniciais que eu dizia para ti, não sei se tu recorda, eu disse, eu quero mais tempo para a primeira consulta, eu preciso mais tempo, sabe? Na PUC a coisa era muito corrida, eu atendia vários convênios, então a coisa hoje ficou melhor, porque eu tenho mais tempo E é fundamental, né? Porque daí tu consegue escutar a história do paciente, e até por uma entender questão... e conseguir também transmitir, né, o que é possível ou não. O que é possível, o leigo não sabe, então ele entra nesse site enfim, dessas plataformas, e tu vê resultados maravilhosos, mas aquilo não é uma cirurgia transferível, assim, sabe? Eu quero esse, tá, então toma aí. Não é assim que funciona. Então, hoje, assim, eu tento gastar mais tempo, tento explicar as coisas de uma forma mais realista. Às vezes eu acho que eu sou um pouco demais também, mas, enfim, é o meu jeito de lidar com isso, até para não criar uma falsa expectativa e o paciente achar que sabe, que eu prometi. Não é assim que funciona. Não dá, né? E eu tenho, graças a Deus, eu tenho hoje tempo, tempo para conversar, eu não tenho uma necessidade de nenhuma ordem de tocar consultório, de fazer consulta rápida, que eu preciso atender ou não. Para mim, a felicidade hoje é coisa bem tranquila. Sim, essa é uma coisa que a gente conseguiu fazer, implantar no consultório. Exatamente. É atender um número bem menor de pacientes, com mais qualidade, para que pudesse ter mais segurança em oferecer o que realmente vai servir para aquele paciente. Porque muitas vezes tu tem que dizer assim, olha, infelizmente eu não vou conseguir chegar nesse teu objetivo. E até para a minha vida ser mais prazerosa, porque é uma coisa meio entediante o paciente chegar, sentar, o que tu quer no nariz? Porque 100% são nariz, então o paciente sentou na minha frente de primeira consulta, para operar o nariz. Claro. Então fica uma coisa meio entediante. Então eu gosto de saber da vida do paciente, o que ele faz, o que ele está fazendo. E a grande maioria dos meus pacientes são meninas. Assim, se tu botar numa proporção, a grande maioria, moças, 17, 18, 19 anos, estão na faculdade. Então eu quero saber o que tu quer fazer da faculdade, saber um pouco para se tornar a minha vida também mais interessante para conhecer senão pessoas. Senão é uma coisa chata, né? Chata, Por isso, então, a minha consulta demora mais tempo, talvez eu fale até um pouco demais, mas é a minha maneira, que eu acho que a relação humana é essa, né? Não, e isso me faz lembrar uma coisa assim, não é só um nariz, né? É uma pessoa que tem um nariz, né? Exatamente, com expectativas, com seus medos, 100% tem medo de mexer no nariz. 100%, os homens mais. Mas as mulheres, eu lembro de várias pacientes assim, de ficar um ano, daí vão no outro. E eu recomendo, faz assim, eu sinto que tu não tá no teu time, procura outras opiniões. Tem vários colegas aí,
vários colegas em Porto Alegre que fazem a mesma coisa que eu, então se dedicam à mesma coisa que eu, pega outras opiniões, se caso queira voltar, volte, a gente conversa de novo. E já suspendi cirurgia, paciente deitado na mesa cirúrgica. Tá, paciente, eu não sei, eu não sei, eu estou em dúvida, eu não sei. Eu disse, não opera. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pensa melhor, o time não é agora. Mas agora isso é uma coisa assim, ó, que deve ser uma realização pessoal, profissional, que consegue chegar ao momento de deixar esse paciente extremamente à vontade para decidir, né? Porque muitas vezes a gente vê a superindicação, né, Oswaldo? E daí vem a incomodação. Pois é difícil julgar, eu não sei como a conduta dos colegas, eu não sei se é difícil hiperindicar uma cirurgia estética. Se é uma cirurgia estética, quem indica é o paciente, não é o médico. Então, assim, pensa, ele me forçou a fazer uma plástica. Não existe isso. Pode ser que ele crie falsas expectativas. Não, vem cá, senta aqui. Vamos lá, é rápido, vai ficar lindo, maravilhoso. Um nariz que tecnicamente é difícil. Eu digo, olha, o teu caso é esse, é difícil, vai melhorar, não vai ficar perfeito. Se tu está esperando isso, às vezes me trazem fora. Se tu está esperando isso, eu não te aconselho a operar. Não, nós não vamos conseguir esse resultado. Eu vou conseguir melhorar um pouco, porque por isso, assim, questões técnicas, espessura de pele, rosto, enfim. Não, porque tu passar por todo esse processo e depois ainda ficar descontente com o médico, o responsável por aquele descontentamento, não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu penso isso. Não vale mesmo. Tá, me conta o seguinte. Bom, o consultório é tudo isso que a gente estava conversando, os pacientes, tu tem um volume muito grande de pacientes que te admiram um monte, mas tu não é uma pessoa quieta, tu é uma pessoa inquieta. E agora mesmo, a gente estava conversando sobre um novo projeto que tu está pensando, que tu já está tocando, na verdade, que é uma coisa que, se eu te conheço bem, te gratifica muito tocar isso. Conta um pouquinho para nós sobre isso, porque eu achei tão bacana. Essa questão da inquietação é interessante, né? Sempre fui uma pessoa inquieta. Meus pais já diziam isso, que eu estava sempre querendo uma coisa além. Desde criança é uma característica. Meus irmãos também diziam isso. Eles não são assim? Não. O meu irmão é completamente diferente de mim. Um cara muito bacana, mas é um quietão na dele, mora em Santa Maria. Eles não somos pessoas diferentes, apesar de ter a mesma profissão. Mas eu sempre, a questão de, estar inquieto no Brasil, querer ir morar nos Estados Unidos. Agora, essa questão o que acontece? O meu mestrado foi avaliação respiratória em crianças com deficiência de aprendizagem. Então, eu avaliei, não sei se tu conhece, mas tem em Porto Alegre um órgão chamado CADEP. Já ouviu falar no CADEP? Já. Que é ali na Protásio. Que é um órgão onde crianças com repetência são encaminhadas para lá e é feita avaliação de várias ordens, mas não tem avaliação respiratória. E a escola que mais encaminha para o CADEP é uma escola chamada Paulina Moresco, que é na Zona Sul. Então, eu peguei 25 crianças com deficiência de aprendizagem e 25 crianças sem deficiência, oriundas da escola que mais encaminha para o CADEP. Avaliei os dois grupos e a conclusão foi que a respiração oral, a perda da respiração nasal, o desfecho é uma grande possibilidade, uma grande probabilidade estatística de haver um relacionamento entre perda da respiração e a deficiência de aprendizagem. Muito bem, essa foi a minha tese de mestrado e estava parada lá aquela tese. E aí, como eu cheguei numa fase da vida assim que eu tenho mais para trás do que para frente, eu disse, vou fazer algo que possa ajudar alguém. Eu acho que essa questão da enchente me mobilizou muito, o problema, o sofrimento das pessoas. Eu tenho uma vida muito generosa, a minha vida é muito boa. Então, eu vou tentar ajudar essa gente. O que acontece na prática? O que acontece com imagina a mãe de uma menina, um menino lá, 2, 3 anos, com a amígdala grande, adenoide grande, ronca, baba, apneia. O que acontece naquela família?
ela vai pegar aquela criança e levar num posto de saúde. Daí vai ser examinada por uma enfermeira, depois por um médico, e aí vão encaminhar para um centro de referência, ou a PUC, ou a Santa Casa, ou clínicas, para ser avaliadas pelo otorrino, e aí, muito provavelmente, a conduta é cirúrgica, ser operadas. Daí eu fui estudar isso. Quanto tempo leva essa criança? Isso que eu ia te perguntar agora. Quanto tempo? Eu não sabia que era tempo, mas não sabia que era tanto tempo. Então, assim, te mostrei agora o relato de uma mãe, 7 anos. 7 anos? 7 anos significa tu perder muitas capacidades intelectuais irreversíveis. Ou seja, aquela criança com diagnóstico, com uma resolução tardia daquilo, não tem mais resgate, porque a plasticidade cerebral, tua capacidade de desenvolvimento cerebral, tua capacidade cognitiva, teu sistema nervoso central já estão maduro com 7, 8, 9 anos. Tu não tem mais retorno, mesmo que desentupa, mesmo que tu libere as vias aéreas, ela não vai resgatar aquilo que ela perdeu. Está no aprendizado, ela está na alfabetização, ela não ouve direito, ela não dorme direito, ela é desatenta, ela é sonolenta. Então, o desfecho final é muito ruim. Então, o que eu pensei? Mas se eu conseguir ajudar essas crianças as que têm um diagnóstico já, ter uma via de acesso mais rápida para o tratamento. Então, basicamente, isso que eu estou tentando. E aí, a minha maneira como médico, eu pergunto às pessoas que chegam no meu consultório, tá, mas o que tu faz? Eu trabalho para o governo. Opa, daí já me acende Casualmente atendi um casal que trabalha no governo, acho que tem algum tipo de... não tem no mérito, mas eles têm algum acesso. E eu descobri que o governo do estado tem um movimento chamado PIN, que isso vão assistente social, pessoas na vila, para coletar dados como saúde, educação, higiene, alimentação. E o que eu estou tentando? Fazer com que essas pessoas que vão na vila tenham essa consciência do que eu te falei, o que a gente conversou, dessa questão. Pergunta, de repente, que eles olhar a criança, porque tem características facial. O desenvolvimento craniofacial é diferente. São crianças de boca aberta, não conseguem fechar a boca. Tem a arcada postura, dentária muda também. Arcada dentária, a postura. Então, elas têm uma série de características que já induzem para pensar nisso. Então, se esse avaliador olhar isso, então essa criança com uma grande possibilidade de ter isso, ela ter um acesso mais rápido para um diagnóstico e tratamento, quem sabe eu posso ajudar dessa forma essas crianças. Como eu sei, como eu tenho acesso, eu estou tentando montar isso. E tu vai conseguir encurtar muito daí. Tentar, eu não sei, daí tu começa a entrar em questões de outra ordem, que não é, eu fui treinado para operar e quero ajudar esse pessoal, estou tentando pelo menos, de fazer algo. Daí eu pensei, quem sabe eu crio um aplicativo que chega o investigador, fotografa a criança e coloca alguns dados e isso suba para uma nuvem e tem uma via de acesso. Eu fico viajando nas histórias. Vou tentar fazer, sabe? Tentar ajudar um pouco dessa maneira. Mas se conseguir ajudar 1, 2 crianças, já está valendo a pena. Se eu conseguir tirar uma... Porque eu fico pensando, né? Quantas crianças também são diagnosticadas com doenças como o autismo? Tardiamente. O próprio autismo, eu acho que atrapalha. Ou diagnóstico diferencial, talvez seja diagnóstico, ela é desatenta, ela é autista. Talvez ela seja desatenta porque não escute. Talvez ela é desatenta porque passe a noite acordada, não consiga dormir durante o dia de sono. Claro. Eu não sei. E como é que vai aprender no colégio se tiver com sono? A ideia é essa, sabe? Poder ajudar uma gama de pessoas. Conversei com uma ex-paciente que tinha um acesso ao vice-governador. Quem sabe ele esteja me escutando. Nos escute aí, vice-governador. Dá um espaço lá para eu comentar isso e quem sabe? E o que eu falo, eu não quero dinheiro, eu não quero zero, eu não quero. Eu só quero uma boa vontade para ajudar essas crianças. Acho que se cada um fizer um pouquinho nesse processo todo, o final vai melhorar um pouco, não é? É muito gratificante quando a gente faz alguma coisa assim. A gente tem que acho. lutar para que isso dê certo. E não é difícil, né? É uma coisa simples. É só boa vontade. E é engraçado quando eu falo para as pessoas, tá, mas quanto vai sair? Porque já penso, acho que penso, mas o cara está precisando de dinheiro, quer fazer isso. E a questão básica, eu não quero dinheiro. Eu só quero boa vontade, eu só quero, assim, que coloquem isso de uma maneira para poder ajudar essas pobres crianças. Porque isso, se tu for ver, assim, numa cadeia, um desfecho,
daí isso aumenta tudo, violência, evasão escolar, aí começa todas aquelas questões da sociedade, né? Quanto envolve tudo isso. E eu acho que são pequenos gestos que tu pode, sabe, ser gratificante, poder ajudar alguém, e vejo. Por que isso? Porque isso é o que eu sei fazer, a respiração, a minha vida é voltada para isso. E tu sabe que uma vez eu li, e é uma coisa bem interessante, existe uma escala de felicidade. E nessa escala de felicidade, começa assim, ó, quando tu compra uma roupa, qual é o nível de felicidade, o tempo que dura essa felicidade? Até tu desempacotar ela e usar a primeira vez. Aí tu esqueceu, ela não é mais uma roupa nova. Segunda, dentro dessa escala, por exemplo, compra um carro, tu fica feliz entrando naquele carrão, que é o teu sonho, 30 dias, depois é o teu carro. É. O apartamento, mesma coisa. Os imóveis, quando a gente entra dentro de um nível de fazer alguma coisa voluntária, a duração desse tempo de felicidade pode ser infinita. Porque é muito gratificante para a gente, como ser humano, ajudar o próximo, sem ter vontade de ganhar nada. E é muito louco isso, porque então tu fica mais feliz eternamente fazendo bem do que com dinheiro comprando coisas que tu sempre sonhou. É legal ter as coisas, né? É maravilhoso a gente poder adquirir as coisas com o trabalho da gente, com o suor da gente. Mas é muito bom a gente ter um projeto que possa ajudar. E isso, no meu caso, aconteceu agora porque já conquistei as coisas que eu queria conquistar, bens materiais, enfim. Isso são coisas que já conquistado, já tenho isso. Então, isso é um passo além. E é engraçado como as coisas se processam, porque pensando nisso, sabe, eu acho que essa enchente me mobilizou muito. Sabe? Eu não estava em Porto Alegre, casualmente nesse período eu estava fora do Brasil, e quando eu cheguei as coisas eu ficava só escutando os relatos e tal, mas me mobilizou bastante, pensando numa maneira de ajudar, e daí vim para Porto Alegre e penso, mas como é que eu vou começar tudo isso? O primeiro passo, que eu acho que o primeiro passo muitas vezes é o mais difícil. Tá, mas eu vou bater na porta de quem eu nem sabia desse nem por onde começar. Não, eu não sabia desse movimento, desse projeto do governo de assistência e tal. Eu não sabia, eu sabia que isso existia e queria ajudar, é isso que eu sabia. Daí, num final de semana em casa, eu disse, eu vou montar um grupo de Instagram. Vou fazer um grupo de Instagram e vou começar a convidar as pessoas que eu conheço. Uma coisa bem primária, né? E tu abriu o grupo, né? Aí, o pessoal que está me ouvindo, mais uma. Vão lá no Instagram, respire e aprenda e respire. Acho que aprenda e respire. Não, respira e aprenda, eu acho. Respire e aprenda. Vão lá curtir, vá eu vou pedir para colocarem aqui embaixo. E daí criei aquele grupo, porque daí aquilo me fez pensar mais. E daí comecei a pesquisar, vi que o número de trabalho científico, se tu colocar no PubMed essas variáveis, aprender e respiração, aprendizagem e respiração, tu vê que cada vez mais trabalhos associando as duas variáveis. Então, acho que hoje é o meu projeto. Isso é o que está me motivando, sabe? Coisa bem boa. Cirurgia é minha vida, a vida inteira. Agora, depois daqui eu saio 5 horas sem cirurgia ali no Mãe de Deus, e é isso. Amanhã tem cirurgia, é isso. Mas esse projeto tá me mobilizando mais. Sabe? Eu sei. E uma outra coisa, agora tu falando das cirurgias, que eu me lembrei, assim, como deve ser melhor operar também menos pacientes por dia para poder pensar o que vai fazer, planejar essa cirurgia, não sair correndo, porque antes tu tinha um volume muito grande durante o dia, tu saía muito cansado, né, Oswaldo? Muito. É que a vida é complicada, né? A medicina ficou assim, se tu for pensar, a medicina ficou meio de massa, né? De convênios, e um médico começa a trabalhar hoje com mais de 30 anos, a formação é muito longa, tu pega aí 6 anos de faculdade, uma cirurgia plástica, por exemplo, 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Então, é longo, depois tu quer fazer outra especialização. Então, tu tem que ganhar a tua vida, tu tem que pagar tuas contas, tu tem que criar teus filhos, tu tem isso e aquilo, conquistar coisas. Então, e com um sistema de saúde por trás, cada vez administrando mais a vida dos médicos, eles têm que fazer volume, têm que trabalhar e ganhar no volume. Então, é difícil tu olhar por um lado assim, atende muita gente, mas é difícil julgar. Claro que
tu chega a idade que eu estou hoje, então fica um pouco mais fácil, tu atender menos, opera um paciente, se dedica melhor, sabe? A tua chance e o resultado de ser mais exitoso é maior. Mas hoje em dia eu concordo contigo, que tem que chegar num momento de platô da carreira e já muito bem organizado para poder se dar o luxo É um disso. projeto. Porque tem projeto. muita gente que talvez não consiga isso. Mas é um projeto. Isso não é assim, eu quero. Tu tem que se organizar. Como lá a nossa história, a gente se conheceu, nós fizemos um projeto. Eu lembro a pergunta, o que tu quer? E eu disse, eu quero trabalhar menos. Eu trabalhava muito, sabe, assim, chegou épocas que para marcar uma consulta era meio ano. Isso está errado? Alguma coisa está errado nesse processo? Não pode uma pessoa que quer operar o nariz esperar meio ano. E daí A gente tinha vergonha de dizer isso. Lembra que a secretária ficava com vergonha de dizer, porque parecia uma coisa surreal. E daí assim nós nos organizamos. Por isso que eu disse, tem que se organizar. Primeiro, para ter uma massa crítica por trás de ti, que te considere um bom médico, e organizar a tua vida, o que tu quer. A pergunta que você me fez lá atrás. E daí eu coloquei o que eu queria, e daí tu foi me norteando. Bem, nós temos que fazer isso. Talvez eu tenha sido meio rápido demais, te assustou naquele momento, eu saí em um mês da PUC. Mas é isso, tu tem que ter um planejamento. E a minha vida sempre foi planejada. Sempre, sabe? Sempre me organizei, até de uma forma, às vezes, muito rápida, muito atrapalhada, quem sabe. Mas eu acho que tu tem que ter uma organização e tu, nesse contexto, tu foi uma pessoa-chave para isso, sabe? Porque o que eu sei? Eu sei operar, sabe? Eu sei operar, eu sei dar ponto. É que isso que tu tá falando é bem o que eu noto, sabe? Muita gente ótima profissionalmente, ótimos médicos. Como a faculdade não dá nada disso para vocês, entra muito despreparado no mercado. Na vida. E na vida, porque perderam não, porque a gente sabe que estudar é fundamental, mas estudaram só uma coisa. Então não sabem guardar dinheiro, não sabem administrar o seu dinheiro. Eu tenho sempre batido na tecla assim, essa gurizada que se forma, começa a ganhar o primeiro dinheiro, a primeira coisa que fazem, comprar o carrão. Porque o colega tem, então tem que ter o carrão. Sabe? E daí já financia. E daí a coisa já começa que tu tá sempre sob pressão. Pressão financeira era uma coisa que não é boa para ninguém, horrível. Né? Horrível. Isso eu tenho um filho de 20 anos, o Pedro, e ele não quis fazer medicina, ele faz ciência da computação, e é o que eu digo para ele. Meu filho, a organização financeira, na realidade é organização de vida. A financeira é uma das principais para te ter suporte, para ter uma vida decente, uma vida digna, né? Mas isso e a medicina, na medicina, primeiro que tu vive num ambiente fechado, tu vê festa de médico, só falam ali infecção, sangramento, coisas desse gênero. Não se falam assim em questões de financeira, de dinheiro, daí tu pega. E interessante, porque quem está te promovendo é a XP, então é isso. Tu tem que ter uma organização financeira na vida, e a medicina é difícil. Dentro da medicina, tu vê colegas assim, eu lembro fácil, no bloco cirúrgico, aqueles colegas médicos velhos sendo obrigados a estar trabalhando para manter um padrão de vida. E isso, Oswaldo, eu já me deparei assim com médicos que são excelentes, assim, gente muito grande assim na sua especialidade, que estão com mais de 70 anos e não podem parar de trabalhar. É triste. Por duas coisas. Porque eles têm um patrimônio que juntaram e tu tem que sustentar o patrimônio. Tu tem que pagar o condomínio da tua casa na praia, do condomínio X. Tu tem que pagar os impostos, tu tem que pagar a despesa da tua casa na serra. Então, eles criaram um mundo de custos que eles não podem parar de trabalhar. E chega um momento de angústia, que é o que mais me dói, tá? Eu já assisti isso, de eles começarem a ter pouco movimento no consultório, principalmente os cirurgiões. Porque eles estão idosos. A vida é essa. Sabe? Então as pessoas começam a deixar de procurar aquele cara super conhecido, começam a procurar um cirurgião um pouco mais jovem, os que estão despontando. Então o movimento do consultório está caindo, eles não querem e não podem parar de trabalhar, e isso é muito triste, muito frustrante. Então, isso, como eu assisti uma pessoa assim,
muito brilhante passar por isso, mais de uma, eu me propus a, dentro do possível, colocar na cabeça do médico jovem, gente, é aquilo que tu disse, é um projeto de vida. Organização. Tu organiza desde o primeiro dia. É organização isso. Para não acontecer isso, que é triste. Exato. Como crescer e como decrescer. Organizar a tua vida para um belo dia, parei. Não preciso mais, vou viver da minha do que eu acumulei. E tu combina contigo mesmo o tamanho de vida que tu quer. Exatamente. É organização. Sabe? O que eu pretendo para os próximos anos? Sou uma pessoa mais simples. Para mim, basta ter onde eu moro aqui, eu quero ter isso. Trabalha para isso. Não, eu quero poder viajar todos os anos, eu quero viajar 2 vezes por ano. Te organiza para isso. É opcional. A gente, no início, tem condições de escolher, né? Depois não tem mais. Mas isso que tu relata é super comum. É muito triste. Vocês, em bloco cirúrgico, vocês escutam isso, né? Muito, muito, porque tu vive, os cirurgiões vivem momentos da vida com prolabore muito alto, com rendimento muito alto, então criam uma vida com várias coisas, imóveis e bens sem liquidez. Daí é casa lá em Gramado, é casa lá na praia, é casa não sei aonde, é carro para um filho lá. Então tem um custo mensal muito alto e não se organiza para o futuro. Chega um determinado tempo que aquela casa que ele comprou por não sei quanto já não vale mais nada, porque, enfim, o mercado... E a manutenção desse patrimônio também é depreciação forte. Natural. Então essas questões dentro da medicina, eu acho que deveria ter uma orientação financeira. Eu também acho. Eu acho que as faculdades tinham obrigação. Todos os cursos. Sabe? Mas na medicina é bem comum isso. Bem comum mesmo. Sabe? É realmente super preocupante, super triste. Sabe? Bom, teus planos para o futuro quais são? Além desse projeto maravilhoso. Esse projeto é uma coisa que está correndo em paralelo. Eu tenho planos assim, sabe? É uma das angústias que eu tenho, é realmente isso que eu converso, um momento de parar. As pessoas têm que saber o momento de parar. Porque a própria natureza humana te impõe limites. Isso, tu vai ficando mais velha, as tuas reações orgânicas, teus sentidos vão ficando mais fragilizados, então tu tem que sair, eu acho, tu tem que sair bem, ou seja, tu tem que saber parar bem. Bem assim que eu digo, com êxito naquilo que tu te propõe. Eu não posso, sabe, operar um paciente e ver que meus resultados estão ficando ruins, eu tenho que parar. Então, meus planos para o futuro é cada vez diminuir mais e parar. E parar e viver com o que eu adquiri, que eu acho que hoje, bem tranquilo, um dos planos é ir morar nos Estados Unidos, pelo menos ficar mais tempo lá que aqui. Que é uma coisa que vocês gostam, né? Eu gosto da cultura americana, eu gosto da sociedade americana, sabe? A minha maneira de ver o mundo, a vida, eles se encaixam de uma maneira como eu enxergo. E dentro desse projeto, a gente entrou junto ao governo americano com uma solicitação de green card, recebemos o ok deles e estamos com calma aí, se organizando, vamos ter que fazer algumas entrevistas ainda, mas está tudo andando de uma forma positiva. Vamos ver, eu acho que é isso, é a organização, se organizar para ir para lá, mas tá tudo um projeto que a gente vai executando aos pouquinhos, né? E eu acho que é isso, eu acho que o meu projeto é esse, diminuir, chegar um momento que vou parar, a própria idade vai me impor isso, não é? Eu quero, não deixo de querer, é isso, e tu tem que ter consciência disso e levar aquilo numa boa. Não, e aceitar, né? Aceitar porque não boa. Pode ter um lado muito bom, né? E até porque não adianta não querer aceitar, porque vai aceitar querendo ou não. Não adianta, a gente não vai viver também a vida inteira. Hoje eu me sinto bem, sabe? Eu acho. Você é uma pessoa muito bem resolvida nesse quesito. Muito bem resolvida. Mas acho que isso é bem. Eu penso muito nisso, tá? Mas porque é doido isso, tio. Porque tu fica assim, as pessoas não enxergam as suas autolimitações, sabe? É difícil, sabe? Tu saber, tá, mas qual é agora é o meu momento de parar, porque tu sempre acha que tu tá bem. Quem é o velho? O velho é aquele 20... É o outro da tua idade. Não, 20 acima da tua é velho. Pega uma pessoa 20 anos acima da tua, aquele é velho. Uhum. Mas tu pega e pergunta pro 20 acima da tua, ele vai dizer que ele não tá velho. É verdade. O velho é 20 acima da dele.
Pois é. Tu pede aí uma pessoa de 30 anos, que é o velho. Ah, o de 50, 60 é velho. Sim, daí a gente está nessa idade. Daí tu pede 50, tu pede 50, 60, o de 80, daí tu pede de 80. Não, é o 90, 100. Porque sempre tu vai jogando para frente, porque tu não quer assumir a velhice, que não é bom, né? Mas tu tem que ter a grandiosidade. Eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu sou capaz de, sabe? E é engraçado quando eu falo isso na minha família, com meu irmão, que é mais velho, ele fica me olhando assim, sem entender muito bem a coisa. É o jeito Oswaldo de ser. Não, mas eu acho que isso é super importante, saber parar, saber das coisas, sabe? Organizar a tua vida para isso. Sabe? A minha vida toda organizada hoje, eu já fiz vários cálculos, assim, bom, se eu viver até tantos anos, o que eu tenho hoje, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, quanto vai me dar por mês, se eu investir nos Estados Unidos, quanto eu ganho, se eu investir no Brasil, quanto eu ganho, eu faço tabelas assim, como vai ser até... Que eu não vou faço a projeção, claro. Porque eu tenho, tu vai viver até quanto? Bem, 80, 85, tá, então tem mais quantos anos? Quantos meses? Quanto ganha por mês? É cálculo, é número. É número. Só que as pessoas têm preguiça de fazer isso. É aí que a gente não pode ter. E só tem uma variável aí. Se tu vai viver até lá, nesse teu projeto, se tu viver muito além do teu projeto. Eu tenho familiares que faleceram com 120 anos. Baba, tu tem que fazer uma baita de uma economia, então. Não, sério, tem umas histórias da família... Não, tu tá brincando. Tem uma história da minha mãe muito engraçada. Ela foi à Uruguaiana lá visitar uma tia. Uma tia tinha, assim, 90, 95 anos. Daí a minha mãe bateu nessa casa e veio essa senhora, a tia da minha mãe. Fulano, eu sou a Ivone. Ivone, sua sobrinha... Eu não acredito, Ivone. Só um pouquinho, Ivone. Essa senhora de 95 anos se virou e foi caminhando. Mãe, a Ivone está aqui. A mãe dela estava viva, ela tinha 95 anos. Então é uma família meio longeva. Os pais morreram com quase 100 anos também. Então tem que fazer economia mesmo, a gente tem que se organizar, né? Do jeito que também está a medicina, a gente tem que ir se preparando, né? Mas eu, assim, nessas organizações, eu te agradeço aí pelas orientações, eu acho que foram muito bacanas. Tu não faz ideia como eu fico contente. Falo o teu nome aí por várias pessoas que eu conheço. Porque, sim, sabe... ele é uma das pessoas que mais faz propaganda para mim. Porque é engraçado. Toda hora chega médico, quem é que te encaminhou? Não, Oswaldo, porque é engraçado que as Oswaldo pessoas Carpes. me olham, mas me explica assim. Como eu vivo no meio de otorrino, e na realidade eu tenho acesso à cirurgia plástica, então essa questão do tratamento, consultório, e quem toca consultório é minha esposa, as mulheres são mais ela é ótima nisso. Aptas a essa questão de detalhe, a xicrinha e tal. E eles vêm me perguntar, mas como é que tu fez para chegar assim, os colegas otorrinos? Eles fazem o seguinte, conversa com a América, ela te ensina como é que tu chega. O processo não é tão simples assim. Agora há pouco, a minha sobrinha. Falei com ela. A querida. Ela veio, eu tô pensando em ir para São Paulo, porque aqui, como é que tá a tua agenda cirúrgica? Só pro ano que vem. Isso tá alguma coisa errado? Tu não pode ter agenda pro ano que vem. Alguma coisa tá Oswaldo, que cada um tem uma realidade diferente. Eu nunca consigo pegar, assim, mesmo que seja da mesma especialidade, o mesmo trajeto. Porque são realidades diferentes. Tem gente que está com agenda para o ano que vem, outros estão com furo na agenda. Daí tu começa a ver, são pequenos ajustes que já resolve aquilo. Às vezes é uma secretária que não está sabendo agendar. A minha sobrinha me mandou uma mensagem agradecendo, gostou muito da consulta contigo e tal. Que legal, uma querida. Tocar o barco adiante, ela realmente estava com isso. E, claro, são vidas diferentes, né? São realidades diferentes, são locais de trabalho diferentes também. O que ela está fazendo, o que ela se propõe a fazer é diferente. E tu tem que adequar aquilo à realidade da vida dela, enfim, várias variáveis. Mas é um trabalho muito bacana, assim, o teu trabalho é um trabalho que ajuda muita gente. Muito obrigada. E eu quero te agradecer muito por ter ficado esse tempinho aqui comigo. Não, eu que tenho que agradecer e peço aí para as pessoas olharem no Instagram, lá o Respire e Aprenda. Quem sabe o nosso vice-governador escute aí e me chame para eu colocar esse eu vou projeto, batalhar, eu vou ver quem eu conheço também na área para a gente fazer uma rede.
uma rede de apoio para isso. Quem sabe no futuro aí o país possa ser um pouquinho menos violento. Para mim, hoje, a violência no nosso país é algo assim que eu não consigo conviver. Carro blindado, segurando, é muito ruim isso. Então, quem sabe a gente possa fazer algo e não ficar reclamando e fazer algo realmente efetivo para que no futuro as próximas gerações aí consigam viver um pouco melhor. Com certeza. Em relação a essa questão. Com certeza. Eu te agradeço. Muito obrigada, queridão. Valeu. Obrigada mesmo. Gente, então nós estamos terminando mais um episódio do Mericast, hoje com o Dr. Oswaldo Carpes, e eu quero agradecer muito a Elo Forte, que é um escritório XP Investimento. Até a próxima.